Por que falam tanto de teoria dos jogos? Capitalismo sempre tem o melhor caminho e a melhor solução? Ele é o único que se aplica e deve ser aplicado? Eu sou Alex Bork da B Consultoria e hoje nós vamos ver a teoria dos jogos e o dilema do prisioneiro. Teoria dos jogos é um assunto simples, mas ele tem grande complexidade quando você entra em profundidade. Então vamos aproveitar e vamos fazer alguns vídeos entrando em maior profundidade, mas hoje a gente vai entender o conceito e a ideia por trás, e a gente já vai pegar um exemplo que é o mais usado e mais comum para isso. A teoria dos jogos, ela foi originalmente pensada e escrita em alguns manuscritos e ideias, não com esse nome, desde 1713. Mas a primeira vez que ela foi formulada como matemática foi por um cara chamado John Forbes Nash. Mas antes disso, vamos falar do pai da economia moderna, Adam Smith. Adam Smith escreveu um livro muito icônico chamado A Riqueza das Nações e formulou o capitalismo como um estudo técnico, a economia como um estudo moderno do jeito que a gente conhece hoje. E tem uma frasezinha que ele falou sobre o capitalismo que ficou na cabeça de muita gente por muito tempo. Em 1776 ele escreveu: o melhor resultado de um grupo vem se cada um fizer o que for melhor para si mesmo. Parece contraintuitivo e às vezes pode até ser o caso, mas sempre a gente foi criando e evoluindo o capitalismo em volta desta ideia. Você compete para ser o melhor que você consegue, para fazer o máximo que você consegue, essa competição puxa o nível de todo mundo e a gente cresce, desenvolve e consegue mais por causa disso. É verdade? A gente teve socialismo, a gente teve um monte de coisa que meio que indica que o capitalismo é o único modelo que a gente teve moderno que dá certo. Mas existe uma exceção à regra. E aí que veio a sacada do John Forbes Nash. Na década de 20 ele falou: o melhor resultado de um grupo vem se todo mundo fizer o que for melhor para si mesmo e para o grupo. Considera que também tem o resto do grupo nessa situação. Tem situações onde colaborar ou até sacrificar um pouco pode fazer com que você ganhe muito. Para entender isso, vamos dar uma olhada no dilema do prisioneiro, é o exemplo mais básico sempre usado para entender a teoria dos jogos. Imagina você e um amigo seu são pegos no flagra cometendo um crime. Vocês são colocados em salas de interrogatório separadas e te dão duas opções, e para ele também duas opções. A primeira opção é: você pode delatar o seu compatriota e por ajudar a polícia, você vai ter uma sentença reduzida. Ou você pode ficar quieto e esperar que o seu compatriota fique quieto também. Vamos ver os 4 cenários nessa tabelinha. Vamos dizer que você delate o seu parceiro e ele delate você. Cada um de vocês vai pegar 3 anos de prisão. Se você delatar o seu parceiro e ele não, você sai livre, mas ele pega 10 anos de prisão. Se ele delatar você e você ficar quieto, você pega 10 anos de prisão e ele sai livre. E se nenhum de vocês delatarem, vocês dois vão ser presos por um curto período de 6 meses. O melhor resultado individual vem de você confessar. Por quê? Porque se você confessar e ele confessar, vocês pegam 3 anos. Se você confessar e ele não, você sai livre. A média de período que você tem na decisão de confessar é de 1 ano e meio. 3 mais 0 dividido por 2. Se você decidir não delatar, ficar quieto, e ele decidir te delatar, você pega 10 anos de prisão. E se você não delatar e ele também não, você ainda assim pega 6. Não só você garante que você vai preso, 10 mais 0,5 anos, vão ser 10,5, metade disso é 5,75 anos preso. Sem saber a melhor decisão do seu parceiro, a melhor escolha é delatar, como você pode ver. Mas a melhor decisão do grupo, o que os dois somados ficam menos tempos presos, é 6 meses cada, ao invés de 10 e 0 ou 3 e 3. 3 e 3, 6, 10 e 0, 10, 6 e 6, 1. Meio ano, 1 ano. Então você precisa confiar no seu parceiro para tomar a decisão de não delatar. O problema é, a gente foi criado numa decisão de capitalismo e num universo de capitalismo tão violentamente forte, na ideia de o melhor resultado vem se cada um fizer o que for melhor para si mesmo, e o nosso outro ser humano e parceiro não pode ser confiado independente de quem seja, que ambos acabam confessando e ambos acabam pegando 3 anos de prisão. Não só isso, esse cenário de teoria dos jogos, esse dilema do prisioneiro, já foi aplicado em situações reais, onde duas pessoas foram pegas e ofertadas isso. Então, tanto que esse caso foi usado por polícia em situações reais de interrogatórios várias vezes.
E a grande maioria dos casos, ambos confessam. E raríssimos casos, os dois resolvem não delatar. É uma prática que a polícia usa até hoje em dia contra criminais, mas só aplica a criminosos isso? De qualquer maneira, a gente pode ver como existem certos cenários que colaborar ajuda. E esse é o ponto-chave. Tem cenários onde, se não se colaborar, a média do grupo sai perdendo. E um país por inteiro, uma empresa por inteiro, um mercado por inteiro sai perdendo por causa disso. Imagina se sempre tivesse colaboração entre os grupos, quanto mais força eles teriam e quanto mais possibilidade eles teriam. Claro que a gente não é criado num mundo para ser dessa maneira. Junta com a gente próxima semana, aproveita, curte, se inscreve, porque a gente vai continuar falando de teoria dos jogos e a gente vai entrar um pouco mais em detalhe. Mas pelo menos o conceito base deu para pegar hoje.